Olá, Ju, tudo bem? Olá, Jari. É Kemerick? Joyce, oi Joyce, que bom ter você aqui com a gente hoje. Oi Zé, oi Carlos. Gente, hoje a gente tem uma live com Breno Benner, né? E ele vai estar falando sobre um assunto bastante relevante pra gente, que é justamente o conceito de insumo. Desculpa, foi uma ligação aqui que acabou de entrar. Oi Beatriz, tudo bem? Oi Rayane. Oi, Gabriel, Cecília, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem aquelas lives, oi, Paula, onde na verdade o nosso objetivo aqui é trazer um aluno ou um ex-aluno do PJT para ele poder apresentar para vocês um tema muito relevante. E hoje a gente está com o nosso aluno, que é o Breno Benner, inclusive foi meu colega de turma lá no PJT. E ele vai trazer uma questão que até hoje, e aí ele vai se posicionar se isso foi resolvido ou não, pelo STJ, né? Oi, Kerly, seja muito bem-vindo. Cristiano Lomba, Dani. Nossa, um prazer muito grande ter você aqui, Kerly. Kerly tá também com uma live interessantíssima que ele vai fazer pela ESA essa semana. Eu vou estar postando para vocês verem. Ele é o Papa do Direito Previdenciário, então vale a pena seguir o Instagram dele, do professor Kerly, que é lá professor também do IBMEC e coordenador da ESA nessa área, né? Bom, gente. Olá, Breno, tudo bem? Seja muito Olá, bem-vindo. Micaela, tudo bem? Muito Tudo ótimo. obrigado. É um Gostaria de prazer. agradecer pelo convite. Obrigada, Breno. Olha, eu queria, na verdade, agradecer a você pela disponibilidade. É muito bom saber que vocês, alunos ou ex-alunos, e no caso, Breno, eu já tinha dito que você foi, assim, um grande colega. A gente chegou até a fazer apresentação juntas lá no PJT, foi sensacional. É muito bom saber que você teve a oportunidade de separar um horáriozinho, né, nessa pandemia, nessa loucura, na rotina que a gente está vivendo, para poder vir aqui falar de um tema que é extremamente útil, complexo, né? E que tem desdobramentos muito interessantes. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom, repetindo, também foi um grande prazer, retribuindo o elogio, participar com você do PJT e agradecer pelo convite, pela sua parte, pela parte do Fábio Fraga. Dizer que eu estou muito honrado em participar dessa live que contou já com a presença de várias pessoas ilustres para o direito tributário. Então, gostaria de agradecer novamente. Tá Bom, certo. Eu queria que como, você começasse agora, meu amigo, fazendo aquela visão geral sobre o conceito de insumos, tá? Para o pessoal que está nos acompanhando, aqueles que já conhecem o assunto, beleza, vão apenas atualizar. E aqueles que não conhecem vão ter uma oportunidade de ter uma visão geral antes da gente começar a aprofundar um tema. Combinado? combinado. Então tá. Bom, perfeito. A não como atividade do PiscoFins é um assunto que gerou grandes discussões e ainda gera, por mais que tenha tido um repetitivo da STJ em direção do assunto. Ele é um assunto bem controvertido que gera reflexo até hoje na jurisprudência do CARF, da Receita Federal, e a própria PGFN editou alguns atos. Mas, basicamente, a não como atividade do PiscoFins, ela foi inserida pelas medidas provisórias que foram editadas para regulamentar essas contribuições e que posteriormente foram convertidas na Lei 10.637 e 10.833. Basicamente, o meu ponto central aqui não vai ser a fazer uma análise de todo o rol previsto na legislação que permite o creditamento, mas sim especificamente de um ponto específico abordado na legislação, em que ela aborda um conceito de que juridicamente é indeterminado e é aberto. A própria legislação não deixou claro no que ela quis se referir quando ela utilizou determinado termo. Bom, basicamente, o conceito de insumos ele é introduzido pelo artigo 3º, inciso 2º da Lei 10.637 e 10.833, que estabelecem que permitiriam o creditamento. Vocês estão ouvindo bem? Tá ótimo. Estou te ouvindo e vendo muito bem. Basicamente, a legislação estabelece que bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção, fabricação de bens ou produtos permitiriam o direito de crédito em relação a essas contribuições. Bom,
Posteriormente, a não cumulatividade do PIS/COFINS, ela foi basicamente abordada também na Constituição Federal por meio, introduziu na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 42, em que ela estabelece basicamente o seguinte, que a lei ordinária definirá quais os setores, quais atividades econômicas em que as contribuições incidiriam sob a forma não cumulativa. Bom, na minha opinião, basicamente o que a Constituição disse foi o seguinte: a legislação ordinária deve definir quais são os setores que deverão permanecer sujeitas ao PIS/COFINS no regime cumulativo e quais setores da economia devem. Acho que deu uma pequena congelada aqui. Opa, desculpa. Tive um problema. Agora voltou. Voltou? Bom, então voltando. A Constituição basicamente quis delimitar quais são os setores da economia que devem permanecer sujeitos à sistemática cumulativa do PIS/COFINS e quais não cumulativa com direito à apropriação de créditos. Basicamente foi isso que a Constituição quis dizer, deixando a lei ordinária fazer essa definição quais são os setores que devem apurar, qual será a sistemática de apuração das contribuições para cada setor da economia. Bom, posteriormente foi editada a lei do PIS/COFINS Importação em 2004 e o que a gente percebe é que a lei geral do PIS/COFINS, a 10.833, 10.637 e 10.865, basicamente utilizaram as conclusões que a gente tem, um conceito jurídico determinado sobre o que seria insumo para fins de apropriação de crédito, e sobre uma interpretação puramente literal, a gente percebe que a apropriação de créditos com base no insumo seriam restritos aos prestadores de serviços e às pessoas que se destinassem à fabricação e produção de bens. E se restou claro também que, no caso específico de pessoas jurídicas que se destinassem especificamente ao comércio, restaria apropriação de crédito em relação a bens adquiridos para revenda, não havendo que se falar em apropriação de crédito pela aquisição de insumos. Isso com base numa leitura literal da lei. Bom, o grande problema que surgiu, na verdade, da definição do conceito de insumo foi quando veio a regulamentação pela Receita Federal pelas INs 247 de 2002 e 404 de 2004, justamente porque, como a legislação não estabelecia nenhum critério objetivo para se determinar o que seriam insumos, a Receita Federal achou por bem editar as instituições normativas, as malfadadas instituições normativas, em que vinculavam o conceito de insumo para apropriação de créditos para PIS/COFINS ao conceito de insumos utilizados pela legislação do IPI. Complicado, né? Exatamente. Eu gostei do seu senso de humor, dizendo assim, não, ela achou por bem, né? A gente achava por mal, né? Ela não deveria ter feito isso, estava bom. Aí, bom, só um minuto aqui, só para agradecer mais uma vez a presença de mais algumas pessoas aqui, como o professor Edilson, o Ernesto. Obrigada, gente, pela presença. Rita, a aluna que está sempre nos acompanhando. Então, muito obrigada. E eu queria agora te fazer uma pergunta que é aquela que vale $1 milhão, entendeu? Claro. Tipo, quais são os critérios que a gente pode usar para definir se um bem ou se um produto é insumo? Breno. Tá, muito bem. A gente já sabe que não são os critérios definidos pela Receita Federal por essas instituições normativas, que exigiam um contato físico direto, ou seja, havendo uma necessidade de um desgaste do produto aplicado ou própria que, por exemplo, o serviço aplicado fosse efetivamente consumido nesse processo produtivo, no processo de prestação de serviço. Bom, basicamente, o que o STJ fez ao julgar o repetitivo foi tentar consolidar um entendimento que até então vinha sendo adotado pelos tribunais e que tiveram 3 fases distintas sobre a aplicação do que seria o conceito de insumo. Inicialmente, os tribunais federais se curvaram ao entendimento da Receita Federal, entendendo que efetivamente o conceito de não cumulatividade deveria se ater ao conceito previsto na legislação do IPI, e chegavam a fazer, inclusive, comparações no sentido de que créditos de PIS/COFINS seriam considerados benefícios fiscais e, portanto, estariam sujeitos a uma leitura literal, com base no artigo 111 do CTN. Uma segunda fase, você percebe que os tribunais começaram a largar demais o conceito de insumo e adotar um conceito semelhante ao que seriam despesas necessárias para fins de apuração de imposto de renda. E na terceira fase, que começou a nortear o julgamento do STJ efetivamente, foi que insumos seriam considerados
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, que, embora não se exigisse um contato direto, caso esses bens e serviços fossem retirados do processo produtivo, você ou inviabilizaria o processo produtivo, me refiro ao processo produtivo tanto na produção de bens como prestação de serviços, ou que eles fossem efetivamente, substancialmente prejudicados. Bom, nesse sentido, ao longo do julgamento do STJ, eu entendo que algumas partes, alguns trechos do julgamento foram essenciais para chegar a um consenso comum, tanto que ao longo do julgamento alguns ministros chegaram a realinhar o voto ao posicionamento da ministra Regina Helena, e que basicamente fazem algumas diferenciações. Eu acho que o primeiro ponto que a gente cabe aqui fazer uma diferenciação é sobre a equiparação de creditamento com benefício fiscal. Bom, na minha leitura, acho que essa equiparação não tem que ser feita justamente porque a não cumulatividade decorre de um sistema diferenciado de apuração de tributos e não numa benesse legal concedida para incentivar algum setor específico. É basicamente uma sistemática de apuração. Seria a mesma coisa que a gente chegaria, por exemplo, para o imposto de renda e falar que o lucro presumido seria um benefício fiscal, mas na verdade não é. Uma sistemática de apuração diferenciada e cabe à pessoa jurídica, no caso do imposto de renda, optar se vai pelo lucro presumido ou pelo lucro real. E no caso da não cumulatividade dos PIS/COFINS, alguns setores permaneceram obrigados ao regime da cumulatividade previsto anteriormente. E, dependendo, por exemplo, do regime de apuração do imposto de renda, você também estaria sujeito a não cumulatividade ou a cumulatividade. Bom, então, acho que esse é um primeiro ponto, diferenciar que creditamento não consiste em um benefício fiscal. Perfeito. Bom, aí o segundo ponto que os ministros adotaram para fazer uma diferenciação em relação à adoção de um critério próximo à da legislação do IPI seria basicamente o seguinte: a Constituição Federal estabelece qual seria a não cumulatividade do IPI. Basicamente, estabelecendo, deverá ser compensado o que for devido em cada etapa com o montante cobrado nas operações anteriores. Então, você percebe que tem efetivamente o quanto o meu fornecedor pagou de IPI, eu me acredito e na minha saída eu abato esse valor. Bom, a materialidade dos tributos são completamente diferentes. O IPI incide sobre a saída de um produto industrializado e, por sua vez, o PIS/COFINS incide sobre o faturamento. Então, o que se busca aqui não é incentivar um produto específico ou uma coisa do tipo. É, na verdade, você estabelecer que o processo produtivo ele não seja onerado excessivamente, ou seja, em cascata pela contribuição, de forma que você pode, com base numa sistemática em que você apura um crédito, lançando a alíquota sobre o valor pago, sobre o valor do seu custo de aquisição, você não lançaria com base no que foi pago na operação anterior. Bom, nesse sentido, basicamente o que o ministro Mauro Campbell fez foi falar o seguinte: você equiparar a não cumulatividade do PIS/COFINS com o do IPI seria basicamente você desconsiderar os diferentes pressupostos constitucionais dos dois tributos, você agrediria a racionalidade da incidência do PIS/COFINS e você contrariaria a própria coerência interna da contribuição. E um ponto que me chamou bastante atenção no voto dele e que talvez reflita algumas controvérsias até hoje em dia e que espero que futuramente seja endereçada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido que eu vou me dar a liberdade de ler o trecho do voto. Ele fala basicamente o seguinte: ressalta-se ainda que a não cumulatividade do PIS/COFINS não tem por objetivo eliminar o ônus dessas contribuições apenas do processo fabril, visto que a incidência dessas ações não se limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas jurídicas que aufiram receitas, inclusive prestadores de serviços. E ele faz apenas uma situação quanto às pessoas jurídicas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo. E aqui eu acho que já vem a primeira grande controvérsia, e que eu vou abordar mais à frente. Empresas puramente comerciais, por exemplo, varejistas, poderiam se acreditar sobre insumos adquiridos na sua fase de comercialização, ou estaria restrito ao que determina a legislação sobre apuração de créditos exclusivamente em relação a produtos adquiridos para revenda? Bom, e por sua vez ele também refuta outra tese relacionada à comparação do conceito de insumos com despesas necessárias, que é utilizado para fins da legislação do imposto de renda, porque basicamente ele argumenta o seguinte: na não cumulatividade do PIS/COFINS você está tentando desonerar uma cadeia produtiva e não o produtor. E que, basicamente, a legislação de imposto de renda, quando elege despesa necessária, você está desonerando efetivamente o produtor, o ônus do produtor em si, da pessoa jurídica, e não no processo produtivo.
E nem de longe você chegaria a um conceito próximo do insumo, acho que de uma perspectiva conceitual mesmo, dos despesas necessárias. Se você pegar o conceito de despesa necessária, ele nem se aproxima do conceito de insumo. Então, acho que esse é a grande diferenciação. E um ponto importante é que ele se curva, ao longo do seu voto, ele fala bastante sobre a pertinência da utilização do insumo, mas ao final ele se curva a um conceito fixado pela ministra Regina Helena, no sentido que também, na verdade, em vez de ser pertinente, seria relevante, ou seja, a determinação do insumo seria determinado com base na essencialidade, de forma que se você retirasse aquele bem ou serviço, aquele processo produtivo ou estaria inviabilizado, ou perderia suas qualidades, propriedades, você não conseguiria chegar ao resultado almejado, e que, por exemplo, no caso da relevância, você deveria analisar de acordo com a peculiaridade de cada processo produtivo, se um determinado bem é um insumo ou não, porque a gente sabe que tem bens que são utilizados, bens e serviços que são utilizados em diversas etapas de produção de vários segmentos diferentes do mercado. E nem sempre um produto é essencial ou relevante em um será também no outro. Exatamente. E com base nisso, os ministros chegam no conceito de que insumo seria considerado os bens e serviços essenciais ou ao menos relevantes à realização das atividades econômicas da empresa. E isso é um outro problema que a gente chegou sobre uma possível extensão, ou seja, um conceito muito amplo, não uma posição minha, pelo menos a Receita Federal, nos desdobramentos do julgamento, afirma que foi adotado um conceito muito amplo ao se utilizar atividade econômica e não especificamente a se ater os termos utilizados pela legislação, no sentido de que insumos seriam aqueles bens, itens empregados no processo produtivo de bens e serviços. A gente já viu uma grande diferenciação entre o que a legislação dispõe e o que o STJ dispõe ao fixar sua tese, alargando ao se referir à atividade econômica. Talvez isso se refira efetivamente a uma visão do tribunal de que não se deve se ater especificamente ao que está disposto na legislação. Tanto que, na própria emenda do julgado, ele fala que o que dispõe o inciso 2º do artigo 3º é exemplificativo. Então, tudo bem, talvez não seja insumo somente bens e serviços adquiridos no contexto de uma prestação de serviço ou uma fabricação de bem, mas, por exemplo, atividades comerciais. Bom, eu acho que a ideia não é nem passar tanto pela... É bom para ter uma base no julgamento do STJ, mas acho que os desdobramentos são muito mais relevantes, porque acredito eu que, como o julgamento foi realizado em 2017, acho que grande parte da audiência já tem conhecimento das teses fixadas pelo STJ. E basicamente foi que a disciplina da Receita Federal eram ilegais, não respeitavam o conceito de não cumulatividade, e o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade e relevância, ou seja, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, que seria o bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Não, Breno, eu acho que você assim fez um overview fantástico agora e, inclusive, eu acho, Joyce, que ele acabou respondendo a sua pergunta aqui com relação à questão de ter que estar a retirada do bem, do processo produtivo, inviabilizaria o bem. Eu acho que ele já deixou bem claro que não necessariamente esse critério da essencialidade ele é colocado, né? A relevância também se torna importante. Veja, e aí, fazendo só uma parte no seguinte sentido, o grande problema a gente já vem abordando isso nas últimas lives, Breno, é justamente essa dificuldade que às vezes a Receita Federal tem, os nossos auditores têm, com relação ao trabalho de conceitos indeterminados. Porque, de fato, a gente queria trazer por analogia, só porque eu uso a lógica da não cumulatividade no IPI, como também uso no ICMS, como também uso no PIS e COFINS, não significa que essa lógica vai ser igual, porque todo mundo é não cumulativo. Cada tributo tem uma lógica. A não cumulatividade é uma técnica de conceito vazio que se amolda de acordo com cada tributo. Ou seja, quando eu estiver falando no ICMS para fins de crédito, eu vou estar me preocupando com a questão da circulação, né? Quando eu estiver falando de IPI, aí sim que é um processo produtivo. Então, vou me preocupar com o que insere, o que está dentro do contexto daquele processo produtivo. Quando eu estou falando de PIS e COFINS, o conceito tem que ser grande sim, porque a gente está falando de faturamento. Então, a não cumulatividade ela tem que impactar no faturamento. A lógica é essa. Então, a gente usar o critério da relevância e da essencialidade se torna, eu acho, mais concetâneo com a lógica do que é a não cumulatividade do PIS e COFINS. E aí, dentro desse conceito, eu gostaria de te perguntar o seguinte. Bom,
Esse julgamento, muita gente disse, está resolvido. Eu me lembro que na época eu conversei com N amigos, eu falei, olha, esquece, porque isso aí é só o começo, que aqui no Brasil nada se resolve, né? Você tem uma decisão do STJ e na sequência já vem 15 atos normativos interpretando essa decisão e, em vez de gerar segurança jurídica, geram mais instabilidade ainda. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como é que se deu a aplicação por parte da Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, depois da adoção desse entendimento por parte do STJ? Como é que foi isso? Bom, a gente teve alguns desdobramentos e foram desdobramentos em sequência, né? Primeiramente, acho que como sempre é feito quando tem um julgamento de recurso repetitivo, a PGFN edita uma nota técnica dispensando o recurso, a apresentação de recurso, a apresentação de contestação sobre a matéria que foi decidida pelo STJ, mas ele se atém à dispensa do recurso em relação às teses de adoção de um conceito restritivo de insumo ou de contexto abrangente, muito abrangente. E basicamente ele fala o seguinte: primeiro ponto é que gerou um problema posterior na visão da Receita Federal. Primeiro fato que a PGFN dispõe em sua nota técnica é no sentido de que o STJ não proibiu a regulamentação administrativa. E isso a gente vai ver que gerou reflexo na Receita Federal. E basicamente, segundo a PGFN, o STJ basicamente dispôs que o conceito restritivo de insumos previstos nas INs editadas pela Receita Federal violavam a não cumulatividade prevista na legislação do PIS/COFINS. E de forma que uma interpretação restritiva inviabilizaria efetivamente a aplicação desses tributos numa sistemática não cumulativa e tornaria, na verdade, esses tributos cumulativos, na medida que uma interpretação restritiva não permitiria que os contribuintes apurassem os créditos necessários para fazer jus a uma sistemática não cumulativa. Bom, com base nisso, a PGFN depois dispôs que, basicamente, o conceito de insumo deve ser feito uma análise caso a caso, que efetivamente deve ser feito. Por exemplo, na conclusão do julgamento do STJ, o STJ devolveu o recurso aos TRFs para se decidir quais insumos quais bens eram considerados efetivamente insumos para o caso concreto que ele analisou, que era um fabricante de alimentos, do setor de produtos alimentícios. Bom, a PGFN também, basicamente, replicando o que dispunha a decisão do STJ, principalmente no voto do Mário Campbell, ele sedimentou a aplicação do teste de subtração para determinação do que seria um insumo. Além disso, ele basicamente também, com base na abrangência do termo atividades econômicas utilizados na tese fixada pelo STJ, a PGFN viu por bem, e nesse caso, em alguns casos específicos, eu acho que realmente tem razão, de que inexistem insumos e atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, aí que é o meu problema, atividades comerciais, se tais atividades não configurarem a atividade fim da empresa. Isso tudo bem. Efetivamente, tornar o termo insumos muito abrangente de forma a abarcar custos, por exemplo, administrativos, eu acho que a gente estaria chegando ao próximo conceito de despesa necessária de imposto de renda, o que não era, acho que não era a intenção do entendimento fixado pelo STJ. E, por fim, a nota técnica da PGFN deixou claro que seria possível a regulamentação, sim, da não cumulatividade pela Receita Federal, desde que ela se atesse aos parâmetros fixados no precedente do STJ, de forma a evitar distorções concorrenciais, por exemplo, pessoas jurídicas do mesmo setor econômico se acreditando sobre valores diferentes, um considerando insumo um determinado bem e outro não considerando, e, principalmente, evitar novos conflitos envolvendo a definição do conceito de insumos. E esse foi o grande problema. A Receita Federal, posteriormente à edição dessa nota técnica, editou o parecer normativo, que por mim é o ato interpretativo da Receita Federal, que não se equipara a uma ação normativa efetivamente. Ele é efetivamente uma interpretação da Receita Federal sobre o assunto, e que ele editou em linha com o que dispôs a PGFN, no sentido de que a regulamentação, a manifestação da Receita Federal sobre um assunto a manifestação da Receita Federal será necessária de forma a evitar conflitos e conclusões divergentes entre os contribuintes, e também
concretizar alguns critérios, trazer a concretização desses critérios para alguns segmentos, que são comumente analisados pela Receita Federal de forma a nortear a Receita Federal como um todo, para que não haja direções divergentes entre órgãos, por exemplo, de ITs diferentes. Ou seja, como se fosse... Hoje em dia, a gente sabe que, por exemplo, uma solução consulta COSIT tem a mesma função, basicamente, que teria uma força vinculante para essas autoridades fiscais. Mas, obviamente, cada um tem o seu processo e a Receita Federal editou o parecer normativo em linha para manifestação de entendimento. Basicamente, em relação ao conceito de insumos, ele se ateve o que disse o STJ, mas, no meu ver, o grande problema da edição desse parecer normativo foi quando ele começou a fazer a aplicação da tese do STJ em alguns casos específicos. Como eu disse, o parecer normativo, teoricamente, tem liberdade para isso por ser um ato interpretativo da Receita Federal. E aqui eu acho importante destacar alguns pontos positivos que foi abordado nesse parecer normativo e alguns pontos negativos. O ponto positivo foi a fixação pela Receita de que insumos sobre insumos gerariam créditos. Ou seja, uma aquisição de um bem ou serviço utilizado no processo produtivo de um bem que será utilizado pela empresa como insumo na cadeia produtiva final dela seria creditável para fins de PIS/COFINS. Além disso, ela afirmou também que, por exemplo, a manutenção de mobilizados também, gastos com combustíveis, gastos com reparo, também seriam creditáveis, considerando que ela exerce uma função, o maquinário exerce uma função essencial no processo produtivo. Sem maquinário, não há processo produtivo. E, além disso, em linha com a definição do creditamento sobre insumo, ela também fez para o imobilizado. Basicamente, a manutenção do imobilizado utilizado para a produção do insumo também, esses gastos também poderiam ser creditados. Bom, até esse ponto, até aqui, a gente não vê nenhum problema nessa edição do parecer normativo. O ponto começa a piorar quando a Receita Federal começa a se manifestar sobre gastos posteriores à finalização do processo produtivo, que ele basicamente fala que exclui-se do conceito de insumo esses gastos, e ele cita expressamente alguns casos que inclusive conflitam com decisões do CARF, antigas e de hoje em dia, inclusive proferidas pela Câmara Superior, como, por exemplo, de gastos com transporte de produtos acabados, embalagens para transporte, contratação de transportadores. E a única exceção à questão do creditamento sobre gastos posteriores ao processo produtivo seriam aqueles em decorrência de obrigações legais, que foi endereçado também pelo STJ. Então, nesse ponto, ele se ateve ao que determinou o STJ, só que com relação, como o STJ não definiu o momento exato em que um bem deveria ser utilizado para ser qualificado como insumo, ou seja, anterior ao processo produtivo ou posterior, a Receita Federal viu por bem fazer essa aplicação, essa interpretação sobre a decisão do STJ. E um ponto interessante também, principalmente para o pessoal aqui do Rio de Janeiro, que trabalha muito com a indústria de petróleo e gás, foi quando a Receita Federal se manifestou sobre a possibilidade de creditamento, na verdade, sobre a impossibilidade de creditamento, com gastos relacionados à pesquisa e desenvolvimento, principalmente no caso em que essas pesquisas não fossem concluídas em algum bem efetivamente que fosse comercializado ou fosse utilizado numa prestação de serviço. Basicamente... Desculpe, é porque eu ouço isso, eu fico tão revoltada, porque para você conseguir ter um resultado, você precisa ter pesquisas que te mostrem onde a coisa não funciona para você poder chegar onde você consegue ter um resultado. Então, um raciocínio tão limitado e fora de escopo que chega a me revoltar, mas prossiga. Não, e ainda mais, ele basicamente utilizou, acho que na indústria do petróleo isso é bastante discutido pelas empresas. A Receita Federal basicamente falou o seguinte, somente te gera crédito os insumos utilizados, na verdade, os gastos com desenvolvimento que derem origem, derem causa à efetivamente produção. Ele começa a fazer uma análise sobre aquela tese do successful efforts e full cost, que é uma discussão muito grande na indústria de petróleo e gás. Basicamente foi o seguinte, eu posso me acreditar sobre tudo, sobre todas as minhas atividades, ou seja, independentemente, por exemplo, se meus custos de exploração resultarem efetivamente numa fase de produção, com a declaração de comercialidade de um bloco, de um campo, ou somente daqueles que efetivamente, ao declarar comercialidade, começaram a produção.
E a Receita Federal basicamente manifestou seu entendimento. Ó, gastos com pesquisa não geram direito a crédito e gastos com desenvolvimento somente aqueles em que efetivamente resultarem na produção, numa produção efetiva. E o outro ponto que gera controvérsia também é sobre a inexistência de insumos da atividade comercial, como eu apurei, por exemplo, no caso de varejista, considerando que a legislação se refere expressamente à produção de bens e prestação de serviços e não fala de atividade de revenda, somente quando ele fala que o crédito seria exclusivamente relacionado a dispêndios realizados na aquisição de bens para revenda. Bom, até então, como eu falei, é um ato interpretativo da Receita Federal. Não haveria problema. No entanto, a Receita Federal também editou uma instrução normativa e, dessa forma, introduzindo na legislação conceitos que, novamente, restringem o conceito de não combatividade prestada pela legislação, indo de encontro ao que a PGFN determinou em sua nota técnica. Ou seja, na minha leitura, o que a Receita Federal fez quando editou a 1911 foi ensejar os contribuintes novamente a se sentirem insatisfeitos e discordarem do posicionamento da Receita Federal e falar o seguinte: Receita Federal, você editou um posicionamento restritivo, eu vou ter que novamente questionar no judiciário a legislação que você editou, via instrução normativa reflete o que dispõe. Bom, e basicamente ela fez uma listagem. O dispositivo da IN, basicamente, o caput, ele reflete o que dispõe a jurisprudência do STJ falando sobre essencialidade e relevância, mas o grande problema é quando a Receita Federal editou listas exemplificativas de insumos, que por aí não tem problema, mas quando também fez uma lista exemplificativa do que não seriam considerados insumos. E eu vou para essa lista diretamente por ser um ponto controvertido. Por exemplo, embalagens utilizadas no transporte do produto acabado. Por exemplo, na minha cabeça, embalagens de transporte do produto acabado justamente para o produto não se deteriorar durante o transporte da mercadoria. Não adianta nada eu fazer o processo produtivo e produzir um bem para venda que vai chegar ao meu consumidor danificado porque ele não foi acondicionado corretamente para o transporte. Exatamente. Segundo ponto, bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços de recursos minerais e energéticos. Terceiro ponto, serviços de transporte de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da pessoa jurídica. E o quarto ponto, bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais. Bom, acho que ainda bem que temos um tribunal administrativo que costuma rever o posicionamento da Receita Federal em vários casos. E eu acho que partindo agora para uma análise dos julgados do CARF, a gente vê que o entendimento da Receita previsto na sessão normativa não reflete o entendimento do CARF, por bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que o primeiro ponto que eu vou abordar aqui em relação ao CARF são creditamentos em fases preparatórias do processo produtivo, em que eu peguei algumas decisões em relação a atividade de pesquisa e produção de minério e de petróleo e gás. Basicamente, a gente sabe que, por exemplo, vou pegar como exemplo o petróleo e gás por ser a atividade predominante aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe que as atividades de petróleo e gás são divididas em exploração e produção, que tem duas fases, desenvolvimento e efetivamente produção. Bom, a gente sabe que não há produção sem exploração, onde são coletados dados sísmicos, fazem pesquisas geofísicas e geológicas sobre existência de bacias sedimentares, probabilidade de existência de petróleo em determinada localização, e que só a partir do término da fase da exploração, com a declaração de comercialidade de um poço, é que se parte para a fase de produção. E eu achei até interessante que a decisão do CARF, ele traz um texto bem interessante. Ele fala o seguinte: não há lógica nem viabilidade econômica que a empresa saia a esmo procurando minério imprescindível que sejam elaborados projetos realizados por prospecção. Ou seja, uma empresa de petróleo e gás não pode sair perfurando tudo quanto é canto, achando que vai achar petróleo em determinado canto. Tem que ser feita uma pesquisa prévia, justamente para evitar gastos excessivos que não seriam necessários com base nessa pesquisa prévia. Até porque cada buraco desses são milhões, bilhões de dólares, né? Exatamente. Ou seja, basicamente é necessário que seja realizada uma fase de exploração com calma e com detalhes, com gastos expressivos, para que se então possa se declarar comercialidade e começar a produzir
o petróleo efetivamente. Então, existem várias decisões do CARF nesse sentido, de que gastos com extração seriam, sim, considerados imprescindíveis atividades de exploração e produção de petróleo e gás e, portanto, seriam creditáveis. Eu não identifiquei nenhuma decisão que fale especificamente sobre a diferenciação entre o Successful Efforts e o Full Cost. Mas eu acho que, considerando que não existe produção sem etapa prévia, acho que talvez não teria que ser feita essa diferenciação. Obviamente, é um assunto que deve ser adotado, deve ser discutido profundamente, tudo mais, tem uma série de peculiaridades, mas o fato como está disposto na instituição normativa, parece que qualquer gasto com pesquisa não seria acreditável. E a gente vê que o CARF entende de uma forma diferente. Bom, o segundo ponto da decisão do CARF, que o CARF vem adotando um entendimento também favorável ao contribuinte, que vai de encontro ao entendimento da Receita, é no sentido de creditamento em fase posterior ao processo produtivo, como no caso de frete em estabelecimentos do mesmo contribuinte. Inclusive, a Câmara Superior vem decidindo reiteradamente que tais despesas efetivamente são creditáveis, sim, para fins de PIS/COFINS, independentemente de serem posteriores ao término do processo produtivo. Ele, na verdade, faz uma análise sobre a atividade econômica da empresa. E, efetivamente, ele fala, por exemplo, um caso específico, uma empresa que possui sede em Porto Alegre, ele precisa ter centro de distribuição em pontos específicos do Brasil, devido à extensão territorial do Brasil. Não adianta eu ter um consumidor, por exemplo, no Nordeste, se eu vou demorar para entregar 30 dias e o consumidor tem um fornecedor local que fornece menos tempo. Então, efetivamente, as empresas, hoje em dia, têm necessidade de ter centros de distribuições localizados em vários espaços do Brasil, em vários territórios brasileiros, de forma dispersa. Então, basicamente, ele fala que os custos com o transporte da industrial produtivo para os seus centros de distribuição com direito a crédito. E eu acho que o posicionamento da Câmara Superior é bem sedimentado sobre o assunto. Obviamente, a gente sabe que podem ter decisões futuras que sejam dissonantes desse entendimento, mas, pelo momento, o CARF vem entendendo dessa forma. Aí tem aqui também a decisão do CARF sobre o tratamento de resíduos, mas que, basicamente, quando decorre de exigência regulatória, a Receita Federal também não se opõe a esse creditamento. E eu acho que o grande ponto, e que é a grande discussão de hoje em dia, que ainda o CARF, na verdade, vem tendo decisões desfavoráveis ao contribuinte, mas a gente vê algumas decisões que a gente acredita que existe uma luz no fim do túnel sobre o creditamento por estabelecimentos varejistas. E bom, sobre isso, inclusive, é que eu iria te perguntar, o que você acha? É possível ou não? Como é que a gente consegue aplicar esse entendimento do STJ e da Receita para esses estabelecimentos? Ou não dá para conciliar? O que essas pessoas têm que fazer? Bom, eu acho que, na minha visão, a leitura da Receita Federal sobre o assunto é bem clara. Não há possibilidade de creditamento para estabelecimento varejista. E o CARF, inclusive com decisões da Câmara Superior, vem entendendo nesse mesmo sentido, falando que a legislação é clara no sentido de que o creditamento por insumo seria exclusivamente relacionado a atividades de prestação de serviço e produção, fabricação, e, portanto, não alcançaria atividade de comercialização efetiva exclusiva por estabelecimentos varejistas. Isso é a decisão da Câmara Superior. Mas, como eu falei, o norte constitucional com a emenda constitucional só foi ditado posteriormente à edição da legislação ordinária. O que a gente poderia fazer uma leitura à luz da Constituição no sentido. A Constituição, quando a não cumulatividade do PIS/COFINS foi constitucionalizada, talvez haveria uma flexibilização do que estava disposto na legislação ordinária. E, além disso, eu acho que mais a fundo, a própria decisão do STJ, principalmente no termo, na parte que eu li do voto do Mauro Campbell, ele fala que a não cumulatividade não é restrito ao estabelecimento industrial, mas a todas aquelas pessoas jurídicas que ofiram receitas. E, na minha cabeça, o estabelecimento comercial, grande parte deles também estão inseridos na sistemática não cumulativa, o que não seria justo uma restrição ao creditamento apenas na aquisição de bens adquiridos para revenda. Existem outros custos na atividade comercial, como, por exemplo, a gente vê que o CARF tem muita discussão sobre creditamento de propaganda e marketing, custos com propaganda e marketing. E a gente sabe que para o estabelecimento comercial isso é essencial.
E é de fato essencial. Nenhum estabelecimento comercial se desenvolve sem esses custos. E eu vou além. Você impedindo o creditamento sobre esses custos, você acaba tornando a tributação do estabelecimento comercial uma tributação cumulativa, que não foi a intenção do legislador ordinário nem do constituinte. Basicamente, você vai onerar a aquisição dele com PIS/COFINS, ele não vai se creditar, ele vai considerar esses custos na aquisição do que seriam considerados insumos, na sua precificação, vai haver a incidência do PIS/COFINS sobre esses valores e ele não vai ter o creditamento, o que resultaria numa cumulatividade nessas atividades. Bom, com base nesse entendimento, existe, pelo menos eu identifiquei um julgado que foi amplamente noticiado no início desse ano, do CARF, em que ele analisa a possibilidade de creditamento com relação a despesas de propaganda e publicidade por estabelecimento que se destina ao varejo e atacado. Basicamente, a Receita Federal dispôs, contribuinte, você atua no varejo, no setor de comércio, você não tem direito ao creditamento, considerando a interpretação da legislação que eu tenho hoje em dia. E o CARF, basicamente, ele, em seu julgamento inclusive, que foi basicamente a replicação de uma decisão da DRJ, ele fala o seguinte: é irrelevante para a apuração dos respectivos créditos o fato apontado pela fiscalização de que a atividade preponderante da interessada é o comércio varejista de vendas de mercadorias no atacado e no varejo. Ou seja, com base nessa decisão, você começa a analisar e fala: o simples argumento de que determinado contribuinte atua no varejo não seria suficiente para inviabilizar o creditamento por ele. A gente sabe que esse não é o entendimento majoritário do CARF, mas já tem uma decisão que é algo favorável. Se até então não tinha nenhuma, pelo menos com uma, temos do que nos agarrar, né? É verdade. É um respiro para você pensar novamente naquela questão. De novo, a gente está partindo. Antes, a gente já estava querendo trazer por aproximação a lógica da não cumulatividade do IPI para o PIS/COFINS. E se errou. Se errou porque não tem nada a ver. 2, estamos querendo de novo trazer uma lógica de que o PIS/COFINS tem algo a ver necessariamente, intrinsecamente com a atividade produtiva. A base da não cumulatividade é faturamento. O Fábio colocou aqui uma coisa importantíssima. O extrativismo, a indústria que trabalha com extrativismo e depois produção de algo que você extrai do solo, seja mineral, seja óleo e gás, ela tem uma lógica completamente distinta de uma indústria, por exemplo, que faça produção de laticínios. Né? Porque ela pega o leite, que é um insumo, ela produz uma substância nova. Então, está extraindo nada. O raciocínio é completamente diferente. E mais diferente ainda, quando a gente trabalha com uma empresa varejista, que é justamente o comércio. Ou seja, o PIS/COFINS, ele incide para todo mundo. E ele não pode ser tratado da mesma forma para cada segmento de atividade que tem uma lógica, um racional diferenciado. É isso que o auditor, é isso que a tributação tem que fazer. Ela tem que tratar, não é só cada caso, cada ramo industrial, é cada tipo de indústria. Né? A tributação dá trabalho. A gente, para fazer uma tributação bem feita, tem que estudar os segmentos e entender o racional. Então, achei que você fez uma exposição brilhante com relação a isso e demonstrou quão importante é a gente ter esse trabalho, né, Breno? Não, é exatamente isso. A gente tem que, como determinado pelo STJ, tem que ser analisado caso a caso, à luz da legislação do PIS/COFINS e à luz da intenção do legislador ao instituir a sistemática não cumulativa. A própria medida provisória que instituiu a não cumulatividade para fins de PIS/COFINS deixou claro que eles queriam aproximar as contribuições de um tributo sobre o valor agregado. E sem o creditamento isso não é possível. Você basicamente vai tornar uma cadeia novamente cumulativa, o que não é a intenção do legislador. E, bom, eu acho que, na verdade, eu espero que isso seja analisado pelo STF, que afetou um tema, a repercussão geral, que é o tema 756, em que ele vai discutir o alcance da não cumulatividade prevista na Constituição, no artigo 195, para fins da contribuição do PIS/COFINS. E acredito eu que talvez nessa decisão, eu espero eu que o Supremo Tribunal Federal se atente a isso e enderece, nem que seja para pacificar a questão. Espero que favoravelmente o contribuinte por conta da lógica da não cumulatividade. Mas espero eu que, após a decisão da STJ, não surjam novas controvérsias mediante edição de ato normativo da Receita Federal ou de posicionamentos restritivos adotados pela PGFN, nem nada disso. Espero eu que, efetivamente, com a pacificação do tema pelo STF, isso venha a ser pacificado
e dessa vez, de fato, acho que você comentou no início, muita gente falou, a decisão do STJ pacificou o tema, não tem mais discussão. Teve até alguns amigos que vieram brincar comigo antes da live, pô, escolheu um tema já pacificado, mas, obviamente, no tom de brincadeira. Eu falei, cara, pacificado mais ou menos, porque a gente sabe que tem alguns desdobramentos dos julgados que foi muito mal endereçado pela Receita Federal e que, infelizmente, se adotou novamente uma interpretação restritiva do conceito de insumos e que, efetivamente, está trazendo problemas para a não cumulatividade em si, ou seja, desrespeito à não cumulatividade. Então, eu espero efetivamente que o STF se atenha a isso e enderece esse ponto. E caso o STF não venha fazer isso, que seja endereçado numa eventual reforma tributária que a gente está sendo discutido, primeiro com uma unificação das contribuições do PIS/COFINS, depois com efetivamente com uma reforma constitucional do arcabouço tributário brasileiro. Mas eu espero que efetivamente isso deixe de ser um problema e isso se torne um assunto efetivamente pacificado e que não gere distorções entre segmentos de mercado, entre contribuintes, nem nada disso. Eu acho que efetivamente precisamos pacificar esse tema que vem sendo discutido desde a edição das leis, 2003 2004, ou seja, estamos basicamente 17 anos depois da lei discutindo isso, e eu espero que isso efetivamente seja endereçado ou ao menos pelo STF ou numa eventual reforma tributária para que não tenhamos mais esses problemas. Me alinho a você, eu acho que todos os que estão nos ouvindo aqui nessa live também desejamos assim mais segurança jurídica, uma tributação que seja lógica e que respeite os setores produtivos, né? Isso que todo mundo quer. Deseja e, obviamente, isso também vai no sentido de reduzir o custo do Brasil e de estimular investimento, porque o que a gente tem que pensar ainda mais depois desse cenário que nós estamos vivendo aí de coronavírus, né? Que tem empresas, inclusive de óleo e gás, fechando as portas aqui e indo para fora, que não acham o mercado mais conveniente para fins de atuação. Então, vamos ver o que acontece. Breno, quero agradecer profundamente a tua participação. Acho que você colocou de uma forma muito clara questões extremamente complexas. O Fábio está colocando aqui que você trouxe uma maturidade intelectual e acadêmica muito boa, né? Até mesmo incompatível com a sua idade, porque você é um rapaz bem jovem, mas eu acho que isso demonstra live, a pessoa me liga e não para. Mas o que importa é o seguinte, minha gente, é muito bom a gente ver que temos pessoas novas estudando, aprendendo, trazendo, indo à frente e mostrando que o mercado tributário é um mercado que cada vez mais se renova. Então, parabéns pela excelente apresentação que você fez. Breno, muito obrigada. Foi um grande prazer ter você aqui conosco. Um prazer enorme participar dessa live com vocês e uma live tão badalada do PJT. Eu que agradeço novamente. Então tá bom. E Fábio, olha só, ele estava no horário hoje, hein? Ele chegou na hora certinho. Bom, pessoal, beijo grande, fiquem com Deus. Amanhã a gente tem uma live com a Ana Paula Sanders e o Ernesto, tá? Imperdível, também discutindo questão de tributação no exterior. E não deixem, se vocês gostaram da nossa live, não deixem de tirar um print de tela, de marcar a gente, de divulgar nas redes sociais, porque tem muita novidade vindo por aí, tá bom? Beijo grande, Breno. Obrigadão, fica com Tchau, Deus. tchau, Micaela. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Obrigada. Tchau.